Tá querendo melhorar o seu inglês, mas ainda não sabe como conectar as frases que você quer falar para que o seu discurso ou o seu texto faça mais sentido? Então você está precisando aprender as palavras de transição, que são as connective words, as palavras que dão fluidez a uma conversa ou a um texto. Quer aprendê-las? Então fica aqui comigo depois da vinheta. Bem-vindos a Nova Tips mais uma vez, aqui comigo, Léo Nova, trazendo muitas novidades para dar aquela impulsionada no seu inglês, né? Existe uma infinidade de palavras de conexão e eu separei elas em grupos para facilitar o seu aprendizado. Mas Nova, para que eu preciso usar palavra de conexão? Simples, porque você quer soar como um americano e se fazer entender, certo? Então, como a lista é grande, eu vou tentar ser o mais breve possível aqui, tá? De qualquer forma, eu dividi esse vídeo em duas partes, porque é muito conteúdo e eu não quero simplesmente sair jogando tudo sem explicar direito. Então, você vai ver metade das palavras que eu trouxe nesse vídeo aqui e a outra metade no vídeo que eu vou indicar no final, ok? Então vamos lá! O primeiro grupo de palavras vai ser para adição. Ah, Nova, lá vem você com matemática de novo, esquece isso. Não. Dessa vez aqui, a adição é no sentido de adicionar ideias, não números, relaxa. Conforme eu for usando as palavras que dão ideia de adição, eu vou destacando elas aqui do lado, ok? Então vamos lá. Começando pela mais fácil, eu tenho essas duas sentenças aqui. He's nice. He loves helping people. Ele é legal. Ele ama ajudar as pessoas. O love combina com o he, tá? Terceira pessoa do singular. E é por isso que vai com esse S aí. Para dar mais fluidez à sentença, eu poderia usar uma palavra de conectividade bem conhecida de muita gente. O and. He is nice and loves helping people. Ele é legal e ama ajudar as pessoas. O e adicionando uma ideia à outra. Agora que você pegou a ideia, vamos ver outras palavras que também dão ideia de adição. Vamos ver uma outra palavrinha bem conhecida aqui, o to, que significa também. He's nice and loves helping people too. Ele é legal e ama ajudar as pessoas também. Aqui você poderia usar sem o and, ok? Poderia ficar com he's nice. He loves helping people too. Vamos ver outra palavrinha de adição? He's nice. Also loves helping people. Ele é legal. Também ama ajudar as pessoas. Also aqui vai significar também. Outra palavrinha que dá o sentido de adição é o besides, que significa além de. Besides being nice, he loves helping people. Além de ser legal, ele ama ajudar as pessoas. Outra palavra que dá sentido de adição é o furthermore. Furthermore, que também vai significar além disso. Só que a construção da frase aqui vai ficar um pouquinho diferente, tá? Para usar o furthermore, primeiro você afirma algo, depois você acrescenta uma nova ideia. Vamos lá. He is nice. Furthermore, he loves helping people. Ele é legal. Além disso, ele ama ajudar as pessoas. Além do furthermore, e com exatamente o mesmo significado, você pode usar o moreover. He is nice. Moreover, he loves helping people. Ele é legal. Além disso, ele ama ajudar as pessoas. Nova, mas essas palavras significam a mesma coisa, para que eu vou ter que aprender as duas? Ah, é? E o que você faz se só tiver aprendido o furthermore e um americano usa o moreover? Você não vai fazer ideia do que ele está querendo dizer, né? Então, você vai ter que aprender as outras formas de se dizer a mesma coisa, caso você queira entender o que está sendo dito, né? Existem algumas outras palavrinhas que também dão sentido de adição, tá? Mas precisam de outros contextos para serem inseridas. Muitas delas, inclusive o furthermore e o moreover, você pode encontrar mais facilmente em escrita do que em fala. Essas palavras são bem formais. Se você está se preparando para um TOEFL da vida, ou precisa escrever uma redação, ou redigir um e-mail,
É importante saber todas essas palavras para que o seu texto não fique repetitivo, tá? Eu vou colocar um texto de e-mail aqui bem pobre em termos de estrutura e depois as palavras que poderíamos usar para melhorá-lo, ok? My name is Leonova. I am 37 years old and I am an architect. I studied in the United States for 3 years and I graduated last year. I am good at computer, Word and Excel. I speak Portuguese, English, Spanish, German and French. Se você for analisar, eu usei o I o tempo inteiro. O texto não tá fluido, tá cansativo de se ler. Agora eu vou reescrever esse mesmo e-mail para soar um pouco mais atrativo. My name is Leonova and I am 37 years old. Besides my bachelor in architecture, I also studied in the United States for 3 years, until last December. In addition, I have excellent knowledge of computer duties, as well as Microsoft Office. Of equal importance, I speak Portuguese, English, Spanish, German and French. Sim, eu sei, eu dei uma mudadinha em algumas coisas só para fluir melhor, para conectar melhor as ideias, tá? Mas você tá vendo essas palavrinhas de adição que tornaram o texto muito mais fluido? As palavrinhas que eu usei aqui e que eu ainda não tinha mencionado antes são in addition, que significa adicionalmente, as well as, que significa assim como, of equal importance, que significa com a mesma importância. Essas não são todas as palavras que dão ideia de adição, tá? Ainda existem outras. Mas se você já souber usar todas essas que eu falei aqui, já vai estar mandando muito bem. Isso é muito importante na hora de escrever um e-mail, uma redação ou até mesmo numa conversação. E agora vamos ver palavras de conexão voltadas a tempo. Mas tempo no sentido cronológico mesmo, tá? Não tô falando de previsão do tempo, não. A previsão do tempo diz que o céu fechou. Não, Pablo, não dessa vez. Quando a gente está contando uma história, é de extrema importância a gente usar palavras como primeiramente, depois, finalmente, em seguida, né? Então, todas essas palavras vão dar uma noção de tempo. E a lista que eu tenho aqui é bem grande, então vamos usar uma abordagem diferente aqui, beleza? Eu vou enumerar as palavras e os seus significados, colocando alguns exemplos, e se você precisar de mais exemplos com alguma palavra que eu não tenha falado, deixa seu comentário aqui embaixo, tá? Vamos à lista de palavras então. Next, próximo. Afterwards, posteriormente. Finally, finalmente. Later, mais tarde. Immediately, imediatamente. Lastly, enfim, por último. So far, até então. Now, agora. Subsequently, subsequentemente. Then, então. Soon, logo. Thereafter, daí em diante. In the meantime, enquanto isso. Meanwhile, que também significa enquanto isso. E on the following day, no dia seguinte. De novo, existem várias outras palavras que podem dar a mesma sensação de tempo, tá? Mas essas daí são bem usadas. Eu vou colocar uma passagem aqui usando algumas delas. It was a rainy day. In the morning, the dog was barking for no apparent reason. Afterwards, it stopped barking and started to stare at the door. Then, my son opened the door, and subsequently, the dog was full of joy. Thereafter, I didn't see the dog barking all day long. E agora, traduzindo primeiro para você entender o que eu falei. Naquela manhã, o cachorro latia sem motivo aparente. Depois, ele parou de latir e começou a olhar para a porta. Então, meu filho abriu a porta e, em seguida, o cachorro estava cheio de alegria. Depois disso, não vi o cachorro latindo o dia todo. Não foca no conteúdo do texto não, tá? Eu escrevi um texto qualquer, só mesmo para te passar a ideia das palavras de conectividade que a gente pode usar. Você viu que eu usei várias delas aqui. E ainda assim, se tiver alguma parte desse texto que você não tenha entendido direito,
Deixa seu comentário aqui embaixo que eu vou te explicar, tá? Como o objetivo desse vídeo aqui é falar sobre as palavras de conexão, se eu for explicar tudo nos mínimos detalhes, esse vídeo vai ter horas de duração. Para esse daqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com as palavras de conexão para tempo, ok? Pensa em falar para alguém como é, sei lá, a receita daquele bolo maravilhoso que você fez. Você vai usar palavras como primeiro, depois, por último. Claro que por se tratar de uma ordem de coisas a se fazer, de certa forma está relacionado com o tempo, né? Então, alguma das palavrinhas que a gente acabou de ver, você vai poder usar de novo. Então, vamos focar nas palavras novas aqui. First, que é primeiro. Second, segundo. After a short time, depois de um tempo. Hence, consequentemente. Gradually, gradualmente. In the end, no fim. Before, antes. E as soon as, assim que. Vamos empregar aqui algumas dessas palavras nesse exemplo. First, you remove the video game from the box. Before you turn it on, make sure all wires are connected. As soon as you turn it on, set up your account before start playing any game. Hence, your profile will be loaded every time you turn your video game on. E agora traduzindo para você entender o que eu acabei de falar. Primeiro, você remove o videogame da caixa. Antes de ligá-lo, certifique-se de que todos os fios estejam conectados. Assim que ativá-lo, configure a sua conta antes de começar a jogar qualquer jogo. Assim, seu perfil será carregado toda vez que você ligar seu videogame. Você também pode usar palavras de conexão para indicar espaços e lugares. Ou seja, quando estamos falando de algo que está fisicamente presente. E algumas das palavras que a gente pode usar, vou listar aqui agora para você. Above, acima. Behind, atrás. Below, abaixo. Beyond, além. Here, aqui. There, lá. To the right or left, para direita ou esquerda. Nearby, que é próximo. Opposite, que é oposto. On the other side, do outro lado. Ahead, em frente. Along, ao longo. At the top, no topo. E across, do outro lado. Essas palavrinhas aqui são extremamente úteis, principalmente se você estiver pedindo informação de como chegar a algum lugar. Vamos ver um exemplo aqui? How can I get to the grocery store? Oh, that's simple. If you go 3 streets below, turn left. Then you will see a church across the street. You go ahead for 2 blocks until you see a bank on the opposite side of the street. If you go beyond this point, you will be lost. So, when you are there, the grocery store will be nearby. Just ask somebody when you get at the bank, ok? Agora vamos traduzir para você entender tudo que eu falei. Como que eu posso chegar ao supermercado? Ah, isso é simples. Se você for 3 ruas abaixo, vire à esquerda. Então você verá uma igreja do outro lado da rua. Você segue por 2 quarteirões até ver um banco do outro lado da rua. Se você for além desse ponto, estará perdido. Então, quando você estiver lá, o supermercado estará próximo. Pergunte a alguém quando chegar ao banco, ok? Se isso era o simples para chegar no mercado, pelo amor de Deus. Era muito mais fácil ter pego um Uber e chegado lá. Você também vai poder usar as palavras de conexão para expressar esclarecimentos. Digamos que você falou alguma coisa e acha que não ficou muito claro o que você quis dizer. Aí, você pode usar essas expressões de conexão para explicar que você vai falar a mesma coisa que você acabou de dizer, só que com outras palavras. Para isso, você vai poder usar that is to say, isso é para dizer, in other words, em outras palavras, to explain, para explicar, to clarify, para clarificar, to rephrase it, para refrasear, e o to put in another way, para colocar de outra forma. Agora, vamos ver um exemplo aqui bem simples que vai te ajudar a entender legal.
I gained 5 pounds within a week. In other words, I need to go back to gym. Eu ganhei 5 pounds, um pouquinho mais de 2 quilos, em uma semana. Em outras palavras, preciso voltar para a academia. Outro exemplo. Be aware that the exam will be on Tuesday. To clarify, no excuses will be accepted. Esteja ciente de que o exame será na terça. Para esclarecer, nenhuma desculpa será aceita. Calma, vamos dar uma respirada. Eu sei que foi muita informação, muita palavra nova e eu não quero que você surte. Então vamos ficando por aqui nesse vídeo e eu deixo para a parte 2 as palavras de conexão para sinalizar um exemplo, para que você não fique sempre usando for example, for example, for example, para sinalizar resultados, propósito, comparações, contrastes e resumir. Ainda tem bastante coisa por vir. Então, dá uma pausa, curte aqui esse vídeo, bebe uma água, se precisar, volta para ver de novo os exemplos e as palavras que eu coloquei. E se ainda tiver ficado alguma dúvida, não deixe de comentar aqui embaixo, tá? Para que eu possa te ajudar. E agora, já se recuperou? Então vamos adiante? Clica aqui nesse vídeo que está aparecendo para a gente ir direto para a parte 2. A gente se vê por lá. Até breve.